Para conhecer um pouco mais a história de São Paulo, existem várias opções de museus, mas nenhum deles possui um acervo tão completo quanto o Arquivo Público do Estado. O repórter Emanuel Belmiro mostra um pouco desse acervo para a gente. Documentos públicos diversos, registros fotográficos de épocas passadas, publicações históricas e mapas antigos. Todos estes materiais ajudam a contar a história do estado de São Paulo. E boa parte dessa história se encontra bem preservada no Arquivo Público do Estado, que existe há 128 anos e reúne um acervo com mais de 35 milhões de documentos. E para preservar adequadamente tanta memória assim, foi necessário construir um prédio à altura, feito exclusivamente para este fim. O Arquivo Público de São Paulo é o primeiro prédio feito para ser arquivo, né? Ele não é uma adaptação, ele é um prédio com características para ser arquivo. O que quer dizer isso? Ele aguenta 2.500 quilos por metro quadrado, tem controle de umidade e temperatura, nos andares de acervo não tem janela, não tem rede hidráulica, que é para não correr o risco de ter umidade, para que a umidade não gere um mofo no documento. Então é todo um cuidado, né, na questão arquitetônica, física, estrutural, para preservar essa documentação. Quem visita o arquivo pode encontrar, por exemplo, informações e fotos de desaparecidos políticos da época da ditadura militar através dos arquivos do DOPS. O registro da chegada de todas as famílias de imigrantes também pode ser visto de perto aqui. Os mapas possuem um andar especial para eles e cabe a Janaína a responsabilidade de cuidar de todo este material. São mais de 25 mil mapas e, em breve, esse acervo vai ficar maior. A gente está num recolhimento de ordem de grandeza de 450 mil itens. A gente está fazendo um projeto de remanejamento dos espaços, repensar práticas, como estava falando para você, de acondicionamento, que a gente tinha uma realidade, a gente teve que se adaptar à realidade. Pensar em novas formas de dar acesso a essa documentação e possibilitar essa consulta, que é a nossa função maior, né? E garantir a memória e a vida dessa documentação. Que tal esse mapa de São Paulo de 1929? Notem que eles ainda não haviam retificado o rio Tietê, que possuía suas curvas originais. Dá para acompanhar o crescimento da capital através dos mapas que estão guardados aqui. Todos eles ainda estão bem conservados, mas algumas vezes os documentos chegam ao arquivo bastante deteriorados, e aí entra em ação a equipe do Núcleo de Conservação. A Norma é a diretora desse núcleo, que atualmente está concentrado na restauração de publicações do século XIX, como o jornal humorístico O Polichinelo. Um trabalho que exige muita paciência e atenção. Para fazer esse trabalho, nós temos que avaliar que tipo de técnica nós vamos usar e que materiais nós vamos ter para poder usar. Então, os materiais não são tão difíceis de se encontrar, mas eles são caros. Nós usamos muito papel washi, papel japonês, e esse papel japonês é importado. São vários tipos, nós não podemos ter um só. Então, são vários tipos de papel, são alguns adesivos que nós fazemos aqui e produtos químicos que nós usamos para desacidificação de papel, tirar adesivos, remoção de adesivos. Então, é um trabalho que exige conhecimento técnico. A Norma confessa que, apesar de difícil, a finalização dos trabalhos de restauração sempre a emocionam. Aí a gente se sente realizado, porque, de verdade, se essas intervenções não são feitas adequadamente, no tratamento adequado, correto, certinho, nós perdemos. A gente se surpreende sempre. Mesmo sendo de uma área que não é a história, nós temos aqui documentos que realmente emocionam. O Arquivo Público do Estado de São Paulo foi criado em 1892, mas se você acha que aqui existem documentos apenas que datam daquela época para cá, está bastante enganado, viu? Tanto que nós encontramos este aqui de valor histórico inestimável, não só pelo seu conteúdo, mas pelo peso da sua data, 1578. Tanto que para manuseá-lo é necessário utilizar essas luvas especiais aqui. Esse documento trata-se de um inventário, um simples inventário, onde o sapateiro chamado Damião
deixa para a esposa e para o filho os seus bens. Eles viviam aqui na Vila de São Paulo, que naquela época tinha um pouco mais de 1.500 habitantes. Dentre esses bens estão alguns escravos, a casa onde eles viviam e o direito do filho continuar tocando o negócio da família lá na sapataria. O Arquivo Público do Estado de São Paulo está localizado na Rua Voluntários da Pátria, 596, no bairro de Santana. O telefone é o 2868-4500.